a ética habitualmente vem no final. Eu tinha que fazer esta quase private joke, porque na realidade eu habitualmente coloco sempre e tenho tomado como apanágio a ética a priori, que não é minha, eu tenho que passar por uma questão de ética, de transparência e de integridade. Eu tenho que dizer que a ética a priori é um conceito do professor Daniel Serrão, falecido Daniel Serrão, que foi um dos meus mestres. E, portanto, dizer que a minha tarefa está muito facilitada depois das intervenções de todos os colegas, que quase todos falaram em questões éticas realmente de relevo e, na introdução, mais do que falar das questões éticas, eu digo sempre que a ética não deve estar no nível estratosférico, a ética é o nosso comportamento do dia-a-dia. E a minha paixão pela ética e pela bioética é exatamente isso. É porque eu não a vejo como... Perdoem-me apenas como os princípios éticos e fundamentos. Quando nós falamos disto habitualmente, ai que seca, isto é um bocadinho aquela teoria, lá vem aquela gente da ética com estes princípios, está bem, a gente já faz bem. E na realidade eu sou capaz de compreender, porque a ética tem sido colocada muitas vezes numa esfera teórica e com uma grande lacuna naquilo que é a ética assistencial e a ética que deve ser incorporada e integrada nos processos. E, portanto, hoje já aqui ouvimos falar, e eu vou pegar na deixa do colega, do Ângelo, exatamente para começar a minha apresentação, e obrigada, por uma questão, falamos em tecnologias de informação e comunicação em saúde. E a questão básica, para mim, a questão ética, há uns anos atrás eu dizia que era o numerador comum. Agora, não sei se evolui, se regredi, mas digo que é o numerador e o denominador comum. Exatamente é a comunicação. E esta comunicação deixa de tornar comum, e a comunicação é tornar comum. E aqui dou o salto para a Sofia, que inicialmente falou noutra coisa extremamente, entre muitas, mas noutra coisa extremamente importante, que é o nosso medo realmente às tecnologias de informação em saúde e os avanços da ciência e da tecnologia, muitas vezes são tidos, especialmente pelos da ética, eu agora vou ser quase um bocadinho provocadora, especialmente pelos da ética, como algo que, enfim, é especialmente sensível, mas é chato e que, como a Sofia disse inicialmente, eu agora perdi-me, desculpem, como a Sofia disse inicialmente, é a questão de as questões éticas virem colocadas não apenas numa tónica de tecnologias de informação, porque é-nos mais fácil. Mas isto é o processo da ética. O processo da ética, do ethos, do auscultar o ser humano é exatamente este. Nós temos sempre muito mais facilidade em ver o que está fora de nós do que em olhar para o que está em nós. E as tecnologias é exatamente isso. As tecnologias é necessário nós percebermos não apenas a evolução da tecnologia, mas qual é o processo que está a ser feito para nós darmos o melhor uso à tecnologia. Ou seja, a capacitação dos profissionais de saúde para o uso da tecnologia no sentido do melhor uso. E aqui eu retomo, e não queria avançar antes porque eu inicialmente não disse uma coisa importante e tenho que fazer esta declaração inicial, que é este tema da ética e dos dados em saúde. Eu iniciei este caminho especialmente num percurso que tem sido muito querido e rico e onde conheci a Sofia, que foi no Health Parliament de Portugal, na Comissão da Ética. E foi aí, este trabalho, foi um trabalho que entretanto tenho vindo a desenvolver, mas que foi desenvolvido na Comissão da Ética do Health Parliament. E passando só um parênteses muito reto, sem qualquer conflito de interesse, dizer que a saúde depende de todos nós, a saúde, todos nós temos um papel a desempenhar, como já vimos ouvir no Serviço Nacional de Saúde, e neste momento dizer que estamos numa plateia de profissionais de saúde que estão neste momento a decorrer as candidaturas para a segunda edição do Health Parliament de Portugal, que é uma experiência que realmente, onde todos nós podemos ter algo a dizer e podemos contribuir e deixar essa nota. Posto isto, começar aqui pela questão da comunicação deste tornar comum e retomar aqui a importância para depois começarmos realmente. Eu trouxe aqui alguns tópicos, tentarei ser breve para os 15 minutos, não será fácil, mas tentarei trazer aí um bocadinho bullet points que nos coloquem a pensar. Mais do que os aspectos teóricos, os princípios e os fundamentos éticos numa perspectiva operacional. O que é que isto significa? Quais são os desafios que nós temos na nossa prática, enquanto profissionais de saúde integrados numa equipa e enquanto enfermeiros, relativamente a esta questão dos dados e da informação em saúde. E começar aqui por, todos nós conhecemos um bocadinho esta imagem, em que efetivamente não são os dados que nós temos, são as pessoas. Não é apenas a informação.
é o conhecimento. E não é apenas também o conhecimento, mas é o impacto que esse conhecimento tem na vida das pessoas, para a prossecução do conhecimento e para a investigação científica. Mas este conhecimento, quando retomamos o verdadeiro desidrato do conhecimento, ele diz-nos uma coisa que é fundamental, que é: conhecimento é poder e poder é responsabilidade. E isto retoma o princípio da Hans Jonas, que é o grande princípio da responsabilidade, que foi um grande tratado, que nos diz, enquanto profissionais de saúde, temos uma responsabilidade acrescida em usar esse conhecimento para influenciar positivamente na vida das pessoas que cuidamos, para influenciar positivamente a vida da nossa sociedade e realmente o curso do acontecimento, quer na perspectiva dos cuidados de saúde assistenciais, quer na perspectiva da evolução do conhecimento, quer na perspectiva daquilo que é um pouco a saúde global. E, portanto, porque os dados em si, se formos pensar nos dados em si, eles são axiologicamente neutros. O que determina realmente o valor dos dados é o uso que lhes é dado. Porque eu estou a falar de ética, é o bom uso que lhes é dado. E esse bom uso que lhes é dado, mais uma vez sublinhando aquilo que a Sofia inicialmente disse, é dado por quem? Por nós, profissionais de saúde. Portanto, sim, as tecnologias de informação em saúde são essenciais, basilares e estruturantes, porque permitem uma robustez de sistemas de informação planeados tecnicamente que permitem salvaguardar alguns riscos associados àquilo que é os cuidados digitais. No entanto, quem é que usa os cuidados digitais? Quem é que usa essas ferramentas? Somos nós profissionais e, supostamente, aquilo que ultimamente, também do ponto de vista ético, se coloca muitas vezes é nós estamos na era da inteligência artificial, nos processos digitais. Vamos ser substituídos? Se calhar precisamos de, diria eu, se me permitem, retomar um pouco e pensar qual é o uso que eu posso dar a estas ferramentas, a esta tecnologia, para permitir que o meu tempo, ou seja, que as decisões, porque isto é uma ferramenta de apoio à decisão, que o meu tempo possa ser usado naquilo que eu não posso ser substituída. Porque até então havia muita coisa que teríamos que fazer, que neste momento podemos ser substituídos por robôs. E podemos simplesmente otimizar o tempo, podendo realmente melhorar a qualidade dos cuidados que prestamos, podendo melhorar a qualidade da investigação, otimizar a quantidade e a qualidade da investigação. E isto é essencial, mas requer efetivamente a criação de um ecossistema que começa nos profissionais de saúde. E nós falamos em literacia, e hoje já ouvimos aqui falar em literacia, e temos que começar a falar na literacia nestes elementos, mas que não é apenas literacia digital, no meu humilde entendimento. É literacia, capacitação para a comunicação em saúde. Para a capacidade de compreendermos o que é que estes processos nos querem dizer. E nós falámos hoje das questões das passwords. Quem de nós, muitas vezes, o colega não tinha a password, olha, não me esqueço, usai a minha e entra e faz os registros do doente. Quantos de nós, e vamos ser completamente transparentes, eu posso fazer a declaração, eu já o fiz, já há uns anos atrás, agora não o faria, mas já o fiz, sem realmente compreendermos, aí está, não são os dados, são as pessoas, não é o conhecimento, é o impacto que esse conhecimento tem naquilo que nós fazemos. E, portanto, quantos de nós, se calhar, na nossa prática não têm, facilita-se, nós neste momento temos um manancial à nossa disposição, que é nós estamos perante um doente, não temos a equipa presente e vamos trocar uma imagem via WhatsApp. E vamos perguntar o que é que acha e vamos ter. Isto é uma ferramenta de apoio à decisão clínica, mas nós temos meios formais para isto. Portanto, nós temos, na perspectiva daquilo que é a robustez da privacidade, da confidencialidade, temos sistemas que devem efetivamente responder a todas estas questões. E, portanto, que vão muito além, na minha perspectiva, e curiosamente, também mais uma vez, dou os parabéns pelo mote dos cuidados digitais, valor tecnológico versus valor humano. Do ponto de vista ético, a minha questão é, e isto já é antigo, e perdoem-me, isto é quase um desabafo, será que podemos falar em valor em cuidados de saúde sem estar a falar em valores técnicos, científicos e humanos? Podemos realmente compartimentá-los? Sim, claro que sim, para compreendê-los, se calhar. Mas na perspectiva assistencial, de cuidados, de investigação, será que é possível nós, este valor tecnológico e este valor humano, poderem estar desapegados? Que valor atribuir ou que valores atribuir? E aqui eu retomo estas ferramentas e os cuidados digitais e os processos de informação e comunicação em saúde são uma ferramenta essencial, incontornável,
para aquilo que é a melhoria contínua dos cuidados de saúde, a melhoria das respostas em saúde, os processos de detecção precoce, de tratamento da doença e de reabilitação funcional após a doença. São essenciais. Ainda assim, é necessário realmente nós recuperarmos qual é o papel do conhecimento e qual é o propósito daquilo que nós estamos a fazer. E, portanto, eu trouxe uma série de bullet points, vou tentar passar por eles um pouco por ordem de importância e falar aqui do valor da informação. E o valor da informação é aquele que é o valor social, o valor técnico, o valor científico e também o valor económico que estes dados têm. E não podemos esquecê-los, porque o primeiro passo para respeitarmos todo este processo é assumir que estes processos realmente existem. Os dados, a informação e o conhecimento são geradores de um poder económico gigante, ao qual nós não podemos estar alheios, ao qual os doentes que nós cuidamos, quando consentem partilhar os seus dados, terão que estar devidamente informados qual é a finalidade. Aliás, o Regulamento Geral de Proteção de Dados dita exatamente isso, qual é a finalidade do consentimento. E é aqui que eu mais uma vez retomo a importância de nós estabelecermos, continuarmos a evoluir naquilo que são toda o manancial técnico e de tecnologias de informação em saúde que nos possam auxiliar a precisar na decisão, na precisão diagnóstica, naquilo que é o encontro do melhor plano de cuidados para aquela pessoa e que possa realmente, e agora nós estamos cada vez mais em Portugal a trabalhar nos resultados baseados em valor, exatamente isso, que possamos gerar valor e valor para todos. E, portanto, é aqui neste contrato social que o progresso tem. O progresso terá que ser acompanhado por aquilo que é um processo de envolvimento social, onde as pessoas, e aí nós somos agentes diretos de mudança, podemos realmente informar as pessoas sobre aqueles dados, qual é a finalidade. Não podemos esquecer que todas estas questões de robustez dos sistemas de informação e, portanto, dos cuidados digitais, têm sido criados do ponto de vista também ético, mas também legal, e aqui permitam-me falar da ética primeiro, porque a ética para mim está a priori, exatamente sobre a égide do princípio da autonomia e da autodeterminação, em que a pessoa realmente tem a autonomia, é auto-inómos, dar a si a sua própria lei. A pessoa tem o direito de escolher se quer ou se não quer receber determinados cuidados, partilhar os seus dados e tem direito a poder realmente recusar. Mas não podemos esquecer que nos processos assistenciais de saúde e doença, a grande maioria, e quer queiramos, se estivermos numa situação de doença, a fragilidade que encerra é maior. Mas se estivermos mesmo numa situação clínica relativamente estável, há sempre uma assimetria de relação. E, portanto, há sempre uma vulnerabilidade acrescida, quer seja uma vulnerabilidade intrínseca, quer seja uma vulnerabilidade extrínseca. E, portanto, exatamente no respeito pelo princípio dessa vulnerabilidade e do acolhimento dessa pessoa, que nos leva ao respeito pela autonomia, a pessoa tem de ser informada. E informada sobre a finalidade, e isto são coisas muito simples como nós, na prática assistencial, não temos isso e as nossas folhas de anamnese precisam de ser, eu diria, quase todas revistas. Nós escolhemos dados para fazer anamneses que não os utilizamos para o planeamento de cuidados em saúde e, portanto, segundo o RGPD, segundo a lei mais recente, 58 de 2019, de 8 de agosto deste ano, é exatamente isso. Os dados, há um princípio que foi criado nesta lei da 58 de 2019, que é o princípio da necessidade. E nós escolhemos os dados para os quais vamos usar para fazer um planeamento diferente, portanto, que vai alterar substancialmente as decisões que eu vou tomar nas respostas individualizadas àquela pessoa. E, portanto, é necessário termos em conta que há o fator vulnerabilidade. Eu é particularmente caro o tema da vulnerabilidade e da decisão ética, porque tem sido o tema que eu me dedico há 15 anos quase, e, portanto, é-me particularmente querido, mas termos em conta que não é porque a pessoa está vulnerável ou porque uma pessoa tem uma literacia realmente baixa do ponto de vista de comunicação, eu aí digo, nós temos ferramentas que nos ajudam. E eu lembro-me, enfim, ainda tinha os telemóveis muito rústicos, de fazer desenhos aos doentes para eles conseguirem compreender aquilo que eu dizia. Coitados, eu era péssima a desenho, ainda sou, e eles compreendiam aquilo que era possível. Neste momento nós temos a possibilidade de pegar um telemóvel, ir ao Google, mostrar uma imagem e conseguir fazer compreender a um doente que tem enfim, a quarta classe ou completamente analfabeto e conseguir que ele tenha a imagem do que é. E, portanto, aí a responsabilidade é nossa. Portanto, este respeito pelo o princípio do respeito pela autonomia, a vulnerabilidade e a justiça. E aqui percebermos, eu não estou com isto a querer dizer que acho que a partilha de dados deverá ser limitada. Não, ela terá que ser primeiro responsável
e realizada de acordo com princípios éticos que devem estar claramente definidos, não apenas enunciados, ir além da estética do discurso, explicar efetivamente o percurso daqueles dados. E fazemos isto em coisas muito simples, nas anamneses que nós fazemos. Eu, neste momento, no papel docente, tenho alunos em estágio, é outro aspecto muito sensível. Os estudantes têm que compreender, desde o primeiro ensino clínico, que quando vão, além do consentimento, além de a qualquer momento a pessoa poder desistir e os seus dados simplesmente não constarem em lado nenhum, mesmo que eu esteja no final da entrevista, os alunos têm que compreender, que têm que explicar qual é a finalidade, para que é que estão a fazer aquilo, quem é que vai ter acesso àquilo, como é que vai ser armazenado, onde é que vai ser armazenado, quanto tempo é que vai ser mantido aqueles dados. E a pessoa aí sim poderá consentir. E a finalidade, e se for usado para outra finalidade, o consentimento prevê o uso secundário daqueles dados ou não prevê o uso secundário daqueles dados? É que se não prever o uso secundário dos dados, teremos que voltar à pessoa, se ainda a tivermos. E aqui os dados assumem, além desta questão de termos aqui fronteiras bem definidas, temos aqui a justiça. E a perspectiva da justiça é outra, nós somos novamente agentes de mudança enquanto profissionais, que é de as pessoas compreenderem o valor económico, social e científico dos dados, da partilha desses dados, de que esses dados sejam permanentemente atualizados nas nossas bases de dados para que possam produzir conhecimento válido, de qualidade, que melhora todas as intervenções, quer do ponto de vista de ética assistencial, planeamento de cuidados, de gestão de cuidados, planeamento para os serviços, de gestão institucional e de políticas de saúde mais ajustadas para cada caso. Depois vou balançar aqui do bem da pessoa e o bem comum à luz da partilha da informação e da justiça internacional. Porque, na verdade, a partilha de dados em saúde tem aqui esta questão do bem da pessoa, que é o bem da pessoa é esta procura da vida boa. O Paulo Ricoeur dizia que esta procura da vida boa para e com as pessoas em instituições justas. E, portanto, esta procura desta visão que a pessoa tem de si mesma, mas também da relação com o outro, com a alteridade. E é porque esta relação com o outro, porque realmente nós não somos ilhas e vivemos em comunidade. E esta partilha de dados constrói realmente um ecossistema que permite esta evolução, este progresso e que permite criar respostas que outrora seriam impensáveis e que permite contribuir para aquilo que é a justiça intergeracional e que significa que, se calhar, os nossos filhos terão respostas bastante diferenciadas relativamente àquelas que nós temos na atualidade. O consentimento na partilha de dados em saúde, eu já fui falando ao longo da minha exposição, dizia que ele deve ser um consentimento positivo, ou seja, ele deve ser uma manifestação clara e inequívoca da vontade da pessoa em partilhar aqueles dados, portanto, que pressupõe o consentimento livre, informado e esclarecido da pessoa conhecer realmente a natureza, o alcance daquilo que está a fazer e ser claro. Para que é que vão ser usados estes dados, nestas vertentes que eu já disse todas, de finalidade do uso e da sua imprescindibilidade para aquele momento. Depois as questões da propriedade, a titularidade e a custódia dos dados, que acabam por ser aquilo que são os direitos e os deveres, materializa-se um pouco naquilo que são os direitos e os deveres do doente, ou seja, é este vínculo também social que é estabelecido num contrato, num pacto de confiança. Entre, por um lado, nós profissionais de saúde, que para mim somos a estrutura que garante o bom uso de todas as ferramentas que nos possam ser apresentadas e que permitem criar esta confiança em que a pessoa está a partilhar os seus dados, foi informada e sabe qual é o circuito onde eles vão estar. E é aqui as questões da propriedade, o titular, aquele que é de quem são aqueles dados. Quem é que tem a custódia desses dados, as instituições? Como é que essa custódia é feita em termos de colheita, de processamento, de armazenamento e de destruição? Ou seja, é ser claro. E a ser claro também, e alguns países como o Reino Unido têm sistemas muito bem montados sobre isto, sobre qual é o retorno que a pessoa tem por essa partilha de dados. E o retorno muitas vezes poderá ser em Big Data, não é? Em grandes, eu não identifico naquele sistema robusto, mas eu vejo que eu contribuo para se descobrir a cura para determinada doença. E isto acaba por ser realmente um reforço positivo desta partilha consentida dos dados.
A responsabilidade dos profissionais de saúde neste ecossistema de dados tem sido a tónica que eu tenho realmente dado. E aqui os princípios éticos e fundamentos pela partilha de dados e informação em saúde. E aqui, avançado de uma forma um bocadinho mais sistematizada para cumprir o tempo. Ainda estou dentro do tempo? Tá, ok. Os dados em saúde são uma determinante da saúde atual e para as gerações vindouras, revelando um grande impacto aos vários níveis de intervenção em saúde e na investigação biomédica. Promover o conhecimento é promover o melhor uso de estratégias e ferramentas de apoio à saúde e permitir que todos possamos ter mais e melhor saúde. A ética, no que diz respeito à partilha e disponibilização de dados em saúde, não pode limitar-se à estética do discurso. Ela é, em si, a exigência de respostas efetivas aos problemas sentidos e enfrentados pela pessoa e a procura permanente das melhores soluções possíveis. O Conselho de Ética inglês tem um documento fantástico nesta área da ética. Sem declarar conflito de interesses, eu refiro aqui apenas o Conselho de Ética inglês, o alemão e não poderia deixar de dizer o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, naturalmente, em que o Conselho de Ética inglês é muito cirúrgico nestes aspectos e por isso eu trouxe aqui primeiro o Conselho de Ética inglês, que ele diz: urge fazer mais para garantir que o respeito pelas pessoas e a proteção da privacidade estejam no centro de qualquer iniciativa de uso de dados, seja de pequena ou de grande escala. Através de quê? Da participação dos interessados, e curiosamente já há participação dos interessados dos profissionais de saúde, mas é necessário envolvermos a população. Na criação destes ecossistemas é necessário termos a perspectiva da população, a prestação de contas, aqui na perspectiva da rastreabilidade, a boa governança e aqui as sanções criminais robustas que nós já temos tido com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem feito um trabalho muito importante a este nível. O uso eticamente apropriado dos dados deve respeitar padrões morais fundamentais, refletindo os direitos básicos que sustentam o sistema legal, ao invés de simplesmente satisfazer os requisitos da lei, pois o curso de ação proposto pode ser legal, mas moralmente questionável. E aqui dizer que a lei realmente vem criar os mínimos nos quais o ordenamento nos permite viver em sociedade. Nunca podemos esquecer que a ética deverá realmente informar a lei, mesmo que estamos em patamares diferentes, aqui os pressupostos éticos devem estar naquilo que é a vanguarda destes processos. Envolver as pessoas na concepção e governança das iniciativas de dados permite que os seus interesses e valores sejam expressos, transformados e reconciliados. Também pode ajudar a garantir o seu comprometimento com o resultado e construir uma relação de confiança. E aqui é o salto que eu acho que tem que ser dado nas instituições, na saúde em geral, eu diria também nas empresas, mas estamos aqui a falar de saúde, seja saúde pública ou saúde privada, da decisão clínica para a decisão ética, em que a decisão ética envolve a decisão clínica, mas vai além daquilo que é a decisão clínica, envolvendo os valores individuais e aquilo que verdadeiramente importa para a pessoa e que depois vem realmente também contempla os aspectos legais. E os 4 princípios éticos para o uso de dados em investigação biomédica e cuidados de saúde: o respeito pelas pessoas, o respeito pelos direitos humanos, e eu não vou alongar-me no resto porque já falámos aqui, a participação e a prestação de contas. E aqui na prestação de contas, as iniciativas de dados devem incluir a responsabilização formal por meio de procedimentos regulatórios, judiciais e políticos, bem como a responsabilidade social por meio de envolvimento periódico com o público, e aqui irmos além do envolvimento profissional, envolver o público nestas questões do desenho, um pouco às vezes daquilo que é o privacy by design, com o público mais amplo. Iniciativas de dados devem informar as pessoas afetadas sobre o que está feito com os seus dados e relatar o que realmente foi feito, incluindo violações de segurança ou outros desvios das políticas estabelecidas que já são tidas e que nós realmente já recebemos essa informação de quem é que acedeu e que tem dado asa a vários processos que todos nós temos ouvido, muitas vezes até na comunicação social. Estes princípios refletem-se nas iniciativas de dados em 4 vetores principais, e estou mesmo a terminar. Acordos para o armazenamento de dados, se os dados são mantidos próximos ao ponto daquele onde são colhidos, mais amplamente distribuídos ou reunidos em áreas que são seguras. O acesso e a divulgação, se os dados são publicados, sujeitos a divulgação ou acesso controlado, ou sujeitos apenas a acesso indireto. O consentimento ou outras formas de autorização. Consentimento individual, explícito, é um opting out, é positivo, e a autorização por comissões e outros órgãos sempre que se aplique. Usuários aprovados, os investigadores, usuários comerciais e com aqueles que demonstram ou não que os seus objetos são de interesse público. Aqui, princípio da necessidade explícita.
Portanto, não são apenas os dados, e eu comecei por dizer isto, são as pessoas, não é apenas a partilha, é o uso, não são apenas os fins, são os meios. O desafio a enfrentar é o de saber respeitar e usar o conhecimento como matéria-prima para a melhoria da vida e para a obtenção de ganhos globais em saúde. É necessário que a sociedade saiba porquê partilhar os dados individuais de saúde, qual o significado e importância dessa partilha, quem é o titular dos dados de saúde e quem detém a sua custódia, quem beneficia com essa partilha, como são usados os dados e com que finalidades, quem tem acesso aos seus dados, quais os valores que estão na base desta partilha. E trouxe aqui estes 3 documentos, mais o parecer 60 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que são realmente, que estão como alicerces destas questões. E concluo dizendo, realmente, eu que sou uma mulher da ilha, o que eu queria demonstrar eram os contornos de uma ilha. Mas o que eu descobri nestas questões e fundamentos éticos, no final, foram as fronteiras do oceano. E retomar aqui quase o ponto de partida da ética e da bioética, onde Fritz Jar, que foi o pai da palavra bioética, disse que realmente teríamos de tratar os seres vivos como um princípio, como um fim em si mesmo. Mais tarde, em 71, Potter vem-nos dizer que precisamos criar aquilo que é uma ciência da sobrevivência. E essa ciência da sobrevivência, que é a ética e a bioética, é a ciência que nos diz como usar o conhecimento realmente para... É a ciência de como usar o conhecimento. É um conhecimento de como usar o conhecimento para a sobrevivência do ser humano e para o aumento da qualidade de vida dele. E eu aqui diria hoje, no dia 27 de setembro de 2019 em Lisboa, aqui na Estufa Fria, precisamos realmente de retomar este conhecimento. Mas não é apenas com as pessoas da ética e da bioética, é procurarmos robustecer cada um de nós com formação específica naquilo que é ética assistencial e no processo de decisão ética nas instituições e na prestação de cuidados essencialmente. E muito obrigada.